Oi, meu nome é Yasmin Braga. Meu nome é Sofia. Meu nome é Isabelle. Meu nome é Raíssa. Meu nome é Yasmin e a gente vai falar sobre a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar foi um regime autoritário que foi muito conhecido pela censura à imprensa, as restrições dos direitos políticos, as perseguições aos opositores políticos. Ela teve duração de 21 anos, começando em 1964 e terminando em 1985. O golpe de 64 foi quando Jânio Quadro, em 1961, renunciou à presidência. Quando ele renunciou à presidência, o seu vice-presidente, que no caso era o João Goulart, ele não estava no Brasil, ele estava numa viagem na China. Então, quando ele estava voltando, o parlamento, por não gostar muito dele, porque ele tinha ideias comunistas e ele incomodava também a boa parte da elite brasileira, o parlamento decidiu fazer um veto que não deixava o João Goulart tomar o poder, só que esse veto não estava na Constituição. Então, eles fizeram uma proposta para João Goulart, que ele poderia entrar no governo, só que o governo dele seria um governo parlamentarista. Ele concordou com o governo parlamentarista e ele tomou posse em 7 de setembro de 61. O governo dele foi até 1965. Em 1965, o parlamento fez um questionário, uma consulta à população para saber se a população gostaria que continuasse o governo parlamentarista ou se voltasse a ser presidencialismo. A população votou que voltasse a ser presidencialismo e desde aí começou a ditadura militar, onde os militares estavam no poder. Em 1964, com mais poderes em suas mãos, Jango lança a reforma de base, a fim de mudar o país. O presidente anunciou que as desapropriações de terra, nacionalização de refinarias de petróleo, reforma eleitoral para analfabetos poderem votar e reforma universitária mudaria o país. Em 63, a inflação chega a 73,5% no Brasil. O presidente ele exigiu uma nova constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade. Por isso, o Jango era apoiado por dois grupos. Um grupo que eram os universitários, que através das suas organizações eram chamados de União Nacional dos Estudantes. E o outro grupo eram os comunistas, que desenvolviam um intenso trabalho de organização e mobilidade popular, mesmo isso sendo legal. O Goulart, depois disso, foi visto com uma insatisfação de ambos os lados. Os liberais, que queriam que o presidente trazesse o comunismo para o Brasil, e a esquerda, que queria atacar a desigualdade como a reforma agrária. O Brasil, a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito, de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse à sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. Diante desse cenário de confusão, os adversários do governo aceleraram o golpe. E nisso, em 64, o Goulart sofreu o golpe e foi deposto pelos militares e refugiou-se para o Uruguai. Para cobrir esse vazio da expulsão do presidente, uma junta militar assumiu o controle no país. Só que no dia 9 de abril foi decretada uma nova Constituição, fazendo com que o Congresso elegesse um novo presidente da República. Nisso foi escolhido um novo presidente chamado Castelo Branco, que havia sido chefe do Estado-Maior do Exército. Isso era apenas o começo do comando militar no Brasil. Na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Falar sobre a concentração do poder na ditadura militar no Brasil, que durou em 1964 a 1985, e foi um cenário caracterizado pelo domínio das Forças Armadas sobre o governo e a sociedade. O regime ele restringiu as liberdades civis e censurou a imprensa e o governo com autoritarismo, o que acabou resultando em uma concentração significativa de poder nas mãos dos militares. Isso teve um impacto profundo na política, na economia e na sociedade brasileira durante aquele período.
No mundo das artes, em 1965, foi encenada a peça Liberdade, Liberdade, de Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores, que escreviam canções de protesto. Mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Ai, afasta de mim esse cálice. Já na Igreja Católica estava dividida: os grupos tradicionais, que apoiavam o governo, e os progressistas, que criticavam a doutrina de segurança nacional. Ocorreram manifestações como greves operárias pela sua liberdade e passeatas pelos estudantes pela falta de liberdade política. Com o aumento de repressão e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizavam grupos armados para lutar contra a ditadura. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Ação Libertadora Nacional, conhecida como ALNL, e o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, MR8. O forte clima de tensão foi gerado após o discurso de Márcio Moreira Alves, que pediu ao povo que não comparecesse às comemorações do dia 7 de setembro, como forma de protesto contra o regime. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa Silva decretou que a lei que suspendia as atividades contra o Congresso e autorizava a perseguição de qualquer um que fosse opositório contra o regime. A atividade dos órgãos repressivos desarticulava as organizações de guerrilhas urbanas e rurais, que levaram à morte dezenas de milhares de militantes da esquerda. A economia no Brasil nunca tinha crescido tanto em comparação com seu avanço durante a ditadura militar. A taxa média anual do crescimento do PIB naquela época girava em torno dos 10%, e isso teve o nome de milagre econômico. Contudo, por trás da prosperidade, houve um aumento de concentração de renda, corrupção e exploração da mão de obra. Foi no governo de Emílio Médici que o milagre econômico atingiu seu ápice. A política econômica do regime ditatorial foi centralizada e favoreceu as câmaras mais ricas, diminuindo as taxas. Os serviços de áreas como saúde, educação, previdência social ficaram prejudicadas, não receberam investimentos e dessas maneiras foram perdendo a qualidade e a eficiência. O aumento da pobreza e redução da exportação, o Brasil utilizou mais o capital estrangeiro e teve uma redução dos salários e com isso o PIB caiu, e aumentou o desemprego junto com a miséria. A redemocratização é o processo de reconstrução da democracia em países que passaram por um regime político ditatorial. No caso brasileiro, houve 2 momentos de redemocratização, em 1945, após o Estado Novo, e outro entre 1974 e 1985, que ocorreu progressivamente durante o fim do regime militar. Agora eu vou falar alguns presidentes que passaram durante o regime militar. De 1964 a 1977, temos o Humberto Castelo Branco. De 1967 a 1969, o Marechal Costa e Silva. De 1969 e 1974, temos o General Emílio Médici. De 1974 a 1979, o General Ernesto Geisel. E de 1979 e 1985, que é o último, temos o General João Batista Figueiredo.